Vamos às questões de fundamentos das ciências sociais e questões que podem ajudar na prova. Qual é a área constitutiva das ciências sociais que estuda primordialmente as diferenças culturais entre os vários grupamentos humanos? Resposta correta: antropologia. Quando a sociologia, no século XIX, se desenvolveu enquanto disciplina, ocorreu uma separação entre este conhecimento científico e o senso comum. Sobre esta realidade, seria correto afirmar que a resposta é: faz parte desta atitude científica a constatação de um problema social, observar os fatos e a realidade dos indivíduos e grupos, suas relações, formular uma hipótese de explicação e, ao final, pronunciar leis ou tendências de que um fato ocorre por motivos específicos. Mais uma questão de fundamentos de ciências sociais. Desde o início, a criança desenvolve uma interação não apenas com o próprio corpo físico, mas também com outros seres humanos. A biografia do indivíduo desde o nascimento é a história de suas relações com outras pessoas. Além disso, os componentes não sociais das experiências da criança estão entremeados e são modificados por outros componentes, ou seja, pela experiência social. A partir da análise do texto, podemos concluir que, aí no caso, nós teremos três opções corretas. Bom, dessas opções corretas, nós teremos as seguintes, né? Os indivíduos, desde o nascimento, são influenciados pelos valores e pelos costumes que caracterizam sua sociedade. O fenômeno tratado pelos autores corresponde ao conceito de socialização, que designa o aprendizado pelos indivíduos das regras e dos valores sociais. E a outra questão é: o desconforto físico que uma criança sente, como a fome, o frio e a dor, pode receber dos adultos distintas respostas de satisfação, dependendo da sociedade na qual estão inseridos. Seriam as questões B, D e E. Mais uma questão. Leia atentamente o texto abaixo e assinale a alternativa correta. A FIFA cria cartilha polêmica para estrangeiros e acaba criticando o Brasil. Entre elas está a falta de pontualidade para os compromissos e a flexibilidade dos horários no país. Dessa forma, a FIFA também faz críticas aos atrasos nas obras dos estádios do Mundial. Entre aspas, no Brasil é muito comum fazer as coisas no último minuto. A recomendação aos turistas é que tenham muita paciência. No final, tudo estará pronto a tempo. Isso pode ser aplicado aos estádios. Assim diz o texto. Bom, os costumes dos brasileiros no trânsito, nas filas e nas casas noturnas também fazem parte da cartilha de Joseph Blatter. Nos 10 tópicos, apenas um é positivo, quando a FIFA sugere aos turistas experimentar o açaí. Esse texto foi extraído do site do jornal O Estado de São Paulo. Então, podemos afirmar que a alternativa correta é: pode-se afirmar que o texto revela
comportamento etnocêntrico, já que faz juízo de valor em relação aos brasileiros, sem procurar entender o contexto em que tais comportamentos ocorreram. Vamos a mais uma questão. As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objeto de estudo o quê? Aí nós vamos ter a resposta correta agora. Tudo o que diz respeito às culturas humanas. Próxima questão. Sobre o conceito de consciência coletiva em Durkheim, podemos afirmar que, resposta correta, é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade e formam um sistema articulado com vida própria, produzindo assim uma moral social. A questão seguinte diz que Augusto Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a sociologia, para se firmar no campo das ciências, adotou o positivismo. Vamos assinalar a assertiva que melhor expressa o sentido de positivismo de Augusto Comte. A resposta correta é: busca da objetividade e neutralidade, entre aspas, sociedade concebida como um organismo combinado de partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente de acordo com um modelo físico ou mecânico de organização. A próxima questão versa da seguinte forma. Um jovem que havia ingressado recentemente na universidade foi convidado para uma festa de recepção de calouros. No convite distribuído pelos veteranos, não havia informação sobre o traje apropriado para a festa. O calouro, imaginando que a festa seria formal, compareceu vestido com traje social. Ao entrar na festa, em que todos estavam trajando roupas esportivas, causou estranheza, provocando risos, cochichos, com comentários maldosos, olhares de espanto e de admiração. O calouro não estava vestido de acordo com o grupo e sentiu as represálias sobre o seu comportamento. As regras que regem o comportamento e as maneiras de se conduzir em sociedade podem ser denominadas, segundo Émile Durkheim, como fato social. Considere as afirmativas abaixo como características do fato social de Émile Durkheim. A resposta correta são as afirmativas 2 e 3. Elas dizem o seguinte: o fato social caracteriza-se por exercer um poder de coerção sobre a consciência individual. O fato social é exterior ao indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade. Próxima questão. Fatos sociais são exteriores ao indivíduo, porque consistem em ideais, normas ou regras de conduta social que não são criadas isoladamente pelos indivíduos quando eles nascem, ou seja, essas normas surgem na sociedade. Vamos falar qual a alternativa está correta. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Repetindo, fatos sociais são exteriores ao indivíduo porque consistem em ideias, normas ou regras de conduta social que não são criadas isoladamente pelos indivíduos
mas quando elas nascem, ou seja, essas são normas que surgem da sociedade. Próxima questão e última. Leia o texto a seguir. O estado e violência, sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado, violência, estado, hipocrisia. A lei que não é minha, a lei que eu não queria. Sobre a canção é correto afirmar que, resposta correta, apresenta o indivíduo para quem o Estado é autoritário e violento e indiferente à sua vontade. Ok? Bons estudos com essas questões e prossigamos com fundamentos das ciências sociais. Vamos às questões de fundamentos das ciências sociais e questões que podem ajudar na prova. Qual é a área constitutiva das ciências sociais que estuda primordialmente as diferenças culturais entre os vários grupamentos humanos? Resposta correta: antropologia. Quando a sociologia, no século XIX, se desenvolveu enquanto disciplina, ocorreu uma separação entre este conhecimento científico e o senso comum. Sobre esta realidade, seria correto afirmar que a resposta é: faz parte desta atitude científica a constatação de um problema social, observar os fatos e a realidade dos indivíduos e grupos, suas relações, formular uma hipótese de explicação e, ao final, pronunciar leis ou tendências de que um fato ocorre por motivos específicos. Mais uma questão de fundamentos de ciências sociais. Desde o início, a criança desenvolve uma interação não apenas com o próprio corpo físico, mas também com outros seres humanos. A biografia do indivíduo desde o nascimento é a história de suas relações com outras pessoas. Além disso, os componentes não sociais das experiências da criança estão entremeados e são modificados por outros componentes, ou seja, pela experiência social. A partir da análise do texto, podemos concluir que, aí no caso, nós teremos três opções corretas. Bom, dessas opções corretas, nós teremos as seguintes, né? Os indivíduos, desde o nascimento, são influenciados pelos valores e pelos costumes que caracterizam sua sociedade. O fenômeno tratado pelos autores corresponde ao conceito de socialização, que designa o aprendizado pelos indivíduos das regras e dos valores sociais. E a outra questão é o desconforto físico que uma criança sente, como a fome, o frio e a dor, pode receber dos adultos distintas respostas de satisfação, dependendo da sociedade na qual estão inseridos. Seriam as questões B, D e E. Mais uma questão. Leia atentamente o texto abaixo e assinale a alternativa correta. A FIFA cria cartilha polêmica para estrangeiros e acaba criticando o Brasil. Entre elas está a falta de pontualidade para os compromissos e a flexibilidade dos horários no país. Dessa forma, a FIFA também faz críticas aos atrasos nas obras dos estádios do Mundial. Entre aspas,
No Brasil, é muito comum fazer as coisas no último minuto. A recomendação aos turistas é que tenham muita paciência. No final, tudo estará pronto a tempo. Isso pode ser aplicado aos estádios. Assim diz o texto. Bom, os costumes dos brasileiros no trânsito, nas filas e nas casas noturnas também fazem parte da cartilha de Joseph Blatter. Nos 10 tópicos, apenas um é positivo, quando a FIFA sugere aos turistas experimentar o açaí. Esse texto foi extraído do site do jornal O Estado de São Paulo. Então podemos afirmar que a alternativa correta é: pode-se afirmar que o texto revela comportamento etnocêntrico, já que faz juízo de valor em relação aos brasileiros, sem procurar entender o contexto em que tais comportamentos ocorreram. Vamos a mais uma questão. As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objeto de estudo o quê? Aí nós vamos ter a resposta correta agora. Tudo o que diz respeito às culturas humanas. Próxima questão. Sobre o conceito de consciência coletiva em Durkheim, podemos afirmar que: resposta correta, é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade e formam um sistema articulado com vida própria, produzindo assim uma moral social. A questão seguinte diz que Augusto Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a sociologia, para se firmar no campo das ciências, adotou o positivismo. Vamos assinalar a assertiva que melhor expressa o sentido de positivismo de Augusto Comte. A resposta correta é: busca da objetividade e neutralidade, entre aspas, sociedade concebida como um organismo combinado de partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente de acordo com um modelo físico ou mecânico de organização. A próxima questão versa da seguinte forma. Um jovem que havia ingressado recentemente na universidade foi convidado para uma festa de recepção de calouros. No convite distribuído pelos veteranos, não havia informação sobre o traje apropriado para a festa. O calouro, imaginando que a festa seria formal, compareceu vestido com traje social. Ao entrar na festa, em que todos estavam trajando roupas esportivas, causou estranheza, provocando risos, cochichos, com comentários maldosos, olhares de espanto e de admiração. O calouro não estava vestido de acordo com o grupo e sentiu as represálias sobre o seu comportamento. As regras que regem o comportamento e as maneiras de se conduzir em sociedade podem ser denominadas, segundo Émile Durkheim, como fato social. Considere as afirmativas abaixo como características do fato social de Émile Durkheim. A resposta correta são as afirmativas 2 e 3. Elas dizem o seguinte: o fato social caracteriza-se por exercer um poder de coerção sobre a consciência individual. O fato social
é exterior ao indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade. Próxima questão. Fatos sociais são exteriores ao indivíduo, porque consistem em ideais, normas ou regras de conduta social que não são criadas isoladamente pelos indivíduos quando eles nascem, ou seja, essas normas surgem na sociedade. Vamos falar qual a alternativa está correta. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Repetindo, fatos sociais são exteriores ao indivíduo porque consistem em ideias, normas ou regras de conduta social que não são criadas isoladamente pelos indivíduos, mas quando elas nascem, ou seja, essas são normas que surgem da sociedade. Próxima questão e última. Leia o texto a seguir. O Estado e violência. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado, violência, Estado, hipocrisia. A lei que não é minha, a lei que eu não queria. Sobre a canção é correto afirmar que. Resposta correta. Apresenta o indivíduo para quem o Estado é autoritário e violento e indiferente à sua vontade. Ok? Bons estudos com essas questões e prossigamos com fundamentos das ciências sociais.